Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui hoje sobre amostragem, amostra, né? O que é uma amostra e quais são as consequências, por que você frequentemente nos artigos a gente vê amostras e não trabalha com a população inteira. No estudo científico a gente trabalha com amostras, né? A gente frequentemente tem uma população e a gente está amostrando dessa população, tá? O objetivo da estatística é o de extrapolar conclusões obtidas em amostras para uma dada população da qual a amostra seja representativa. Tá? Então a gente quer, no fundo, pegar uma amostra e ela ser representativa de uma população maior, e a gente quer pegar esses resultados aqui e extrapolar eles, por meio da estatística, para algo maior. Tá? Então, o objetivo é pegar um achado de uma amostra e extrapolar para algo maior, a depender da representatividade e da validade interna. Então, se o estudo ele tem validade interna e se ele tem validade externa, que a gente vai comentar sobre isso aqui nessa conversa de hoje. Só que tem uma questão também que quando a gente tem uma população hipotética e a gente está, por exemplo, eu quero trabalhar com todos os indivíduos com obesidade da população brasileira. Sempre quando a gente está retirando uma amostra desses indivíduos, a gente tem um erro aleatório ali. Tá? Então, sempre que a gente amostrar, sempre que a gente, por exemplo, digamos que existam atualmente, sei lá, vou citar um número aqui, 500 mil, ou até mais, vamos botar aí, um número hipotético aí, 500 mil indivíduos obesos no Brasil, categorizados como obesidade. Você tira uma amostra de 50 indivíduos. Cada vez que você retirar uma amostra de 50 indivíduos dessa população de 500 mil, eles vão ter valores um pouquinho diferentes, levemente diferentes. E isso que eu quero dizer com erro aleatório. Quando você sai da população e entra na amostra, você entra no erro aleatório. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral que está trabalhando com uma amostra da população. Tá? A gente não está entrevistando todo mundo. Isso seria o equivalente à boca de urna, o que acontece nos resultados na urna. Mas a gente está trabalhando com uma amostra de pessoas e ali sempre vai ter uma margem de erro do que seria. A gente sempre tem um nível de confiança naqueles resultados. A gente sempre tem um nível de confiança daqueles resultados. Então, a amostra, quando a gente está trabalhando com a amostra, a gente tem uma margem de erro em relação a toda a população. Idealmente, a variabilidade da amostra ela precisa ser semelhante à variabilidade da população. Estou alérgico, desculpa. A variabilidade da amostra ela precisa ser semelhante à variabilidade da população, tá? Então, se eu, por exemplo, quiser estudar como que vai ser o resultado da urna, eu tenho que estudar uma amostra, por exemplo, o resultado da urna nos Estados Unidos, eu tenho que estudar uma amostra de americanos. Pegar uma amostra dos diferentes estados, tá? Das diferentes partes dos Estados Unidos e entrevistar esses caras de uma forma que seja mais ou menos representativa da variabilidade que vai acontecer na população, no resultado da urna, tá? Então, se eu tenho uma população de americanos, a minha amostra também tem que ser de americanos. Isso aqui é o que a questão do erro aleatório faz. Aqui tem o resultado mais próximo da população, que seria o erro aleatório, ele vai distanciar o resultado do que ele seria mais próximo da população, e ele vai distanciar de uma forma não sistemática, ou seja, ele pode desviar para qualquer lado aquele resultado do estudo, tá? Porque a gente está incorrendo aqui em erro aleatório. O erro aleatório é isso, é justamente isso daqui. O estudo ele pode estar impreciso, tá?
para qualquer direção, a gente não tem muito bem como saber. Por isso que na estatística, algumas medidas existem, né, para quantificar o erro aleatório. Por exemplo, a gente vai falar aqui com vocês o p-valor e o intervalo de confiança. A gente tem que quanto menor o p-valor, dado que certos pressupostos são verdade, etc., menor vai ser o seu erro aleatório. O que a estatística é incapaz de fazer, então? Ela é incapaz de extrapolar conclusões obtidas em amostras para populações que elas não são representativas. Então, se eu tenho camundongos do IBQM, eu tenho uma amostra de camundongos do IBQM, essa minha amostra não é representativa se eu quisesse extrapolar para uma população de camundongos da Fiocruz. Tá? Entendam que essa amostra ela tem que ser representativa da população, tá? Que a gente quer extrapolar os resultados. Então aqui a gente já falou em alguns conceitos básicos, né? Eu vou passar eles aqui com vocês. População é o conjunto de todas as unidades experimentais ou observacionais para o qual se quer chegar a uma conclusão. A amostra é a fração de uma população para a qual dispomos os dados, que é a oriunda da população. E a unidade experimental ou observacional é cada uma das unidades ou indivíduos estudados. Tá? Então, a amostra é a fração da população e a unidade experimental ou observacional são frações individuais da amostra. Então, de uma pesquisa eleitoral sobre a intenção de voto na eleição para presidente, qual seria a população e qual seria a amostra? A população seria toda a população brasileira. A amostra seria uma amostra de indivíduos da população brasileira, uma amostra retirada, estratificada de todos os estados, tá? De todos os estados da federação e etc., de uma forma que ela fosse representar ali com certa confiança, com uma margem boa de confiança, o resultado da urna. Então essa seria a amostra, seria brasileiros, tá? Brasileiros votantes. Qual será que seria uma amostra de um experimento visando estabelecer a dose tóxica de uma droga no fígado de ratos Winster? A amostra são fígados de ratos Winster desse teu laboratório, tá? E a população seria fígados de ratos Winster de uma forma geral, tá? Ela não é o rato, porque a gente está vendo, a gente vai depois, né, matar o ratinho e ver somente o fígado dele, então não é o rato inteiro. Então são fígados, então as amostras elas vão ser compostas por fígados e a população também vai ser fígados no geral, fígados de ratos Winster. E de um estudo experimental em humanos, por exemplo, um ensaio clínico, para testar o efeito de um medicamento sobre a sobrevida de pacientes após infarto do miocárdio. Qual que é a população e qual que é a amostra? A amostra é pacientes após infarto do miocárdio e a população é todos os pacientes possíveis após infarto do miocárdio naquele hospital ou naquele conjunto de hospitais que você estudou. Ou a mesma coisa vale para os ratos. Todos os ratos Winster daquele seu biotério ou daquele seu conjunto de biotérios, se você fez uma coisa assim mais colaborativa, vamos dizer assim, tá? E aí, quanto mais centros você vai usando, você vai fazendo a sua pesquisa, mais representativa de ratos Winster de uma forma geral, ou de pacientes após infarto do miocárdio de uma forma geral vai chegando, porque por isso que são comuns, por exemplo, ensaios clínicos multicêntricos, tá? Que são realizados em vários países, para a gente ter uma representatividade grande para diferentes países também. A gente está incorporando essa variabilidade dos países dentro da estatística. Então, escolher a amostra ela não é tão trivial. Quando a gente escolhe a amostra, a gente está indiretamente definindo para que população nossa amostra é representativa. Então, não adianta
Se a gente quer extrapolar para homens adultos, tá? Ativos, né? Ativos, né? Na força de trabalho, a gente não pode utilizar idosos após sofrer infarto agudo no miocárdio, tá? Que essa amostra ela não seria representativa da população, porque a amostra ela precisa ser representativa da população. Então, também existe uma... A gente tem que botar na balança sempre, é preciso fazer escolhas entre consistência e aplicabilidade. Por exemplo, esse tipo de rato aqui, de camundongo, ele é um pouco mais heterogêneo do que esse cara daqui, o inbred. E os resultados desse camundongo daqui, eles vão ser mais variáveis. Aqui a gente vai ter maior variabilidade biológica, porque eles são normalmente mais variáveis entre si. Mas também os resultados são mais extrapoláveis, eles são mais aplicáveis. Aqui você tem ratos que são muito parecidos entre si. Então você tem baixa heterogeneidade, muita homogeneidade entre as unidades experimentais que você está estudando, que a gente já comentou sobre esse termo, consequentemente, aquilo pode ter baixa aplicabilidade. E aí a gente está falando em relação à variedade interna, que seria a consistência, que seria o quanto as conclusões de um experimento são válidas para aquele cenário particular. Por exemplo, se o mesmo experimento for replicado em uma população semelhante, ele chegará à mesma conclusão? Depende de questões de metodologia e desenho experimental adequados. Por exemplo, depende do tamanho da amostra, depende da coleta adequada dos dados, depende de ausência de erros na mensuração dos instrumentos e tudo mais, tá bom? Isso é a variedade interna. Já a variedade externa, também chamada de aplicabilidade ou robustez, é o quanto as conclusões de experimento são válidas para outros cenários semelhantes, mas não idênticos. Ele vai depender também da validade interna do experimento, mas também depende da escolha de um modelo de amostragem representativo e adequado, que é o que a gente tem conversado aqui de forma repetida, que a sua amostra tem que ser representativa. Se a gente quer fazer um resultado extrapolável para uma determinada população, essa amostra tem que ser representativa dessa população. Se eu quero extrapolar para homens adultos saudáveis que estejam aí na força de trabalho, daquele país, eu não posso utilizar idosos, por exemplo, na minha amostra. Então, essa tem uma grande questão. Estimar a validade externa geralmente extrapola a estatística. A estatística ela não tem... Isso está mais a ver com o desenho do experimento e a escolha da amostra, tá? A estatística, ela parte já de uma amostra já coletada e faz a extrapolação daquela amostra, tá? A estatística só diz respeito à variedade interna e não à variedade externa. Você precisa ter uma amostra que seja representativa da população, e dado que você tem isso, dado que você tem um estudo que tem uma variedade interna também, a sua estatística ela vai ser representativa. Se você rodar, por exemplo, um teste estatístico aqui nessa amostra, em cima desses pacientes, eles vão conseguir ser extrapoláveis para uma comunidade maior de pacientes, vamos dizer assim, tá? Não necessariamente para a população global, porque, enfim, pacientes não significam a população global, que são compostas por pessoas saudáveis, enfim, etc, 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 e não somente pacientes com um determinado tipo de condição, mas a ideia aqui é que você consegue pegar essa amostra e tornar aquilo, extrapolar aquilo para algo mais etéreo, para algo mais maior. Você parte da amostra e tenta chegar na população com a estatística. E aí um conceito muito importante, gente, é o conceito de unidade experimental, que são as menores entidades, unidades ou pedaços de material experimental que são aleatoriamente alocados de forma independente entre as condições de tratamento do estudo. Exemplos comuns de unidade experimental que são pessoas, animais, placas de cultura, lotes de um terreno, tanques de peixes, gaiolas, ninhadas, etc. Tá?
Isso é importante. O aumento do tamanho da amostra é o aumento das unidades experimentais. O aumento das unidades experimentais é o que vai determinar o aumento do tamanho da tua amostra, tá bom? Então aqui, por exemplo, é onde o tratamento é aplicado no estudo experimental. Essa vai ser a tua unidade experimental, porque um dos pressupostos dos testes estatísticos é que as amostras sejam independentes entre si, tá bom? Então, a gente tem que aplicar o tratamento de uma forma que esse rato seja diferente desse, de que esse rato seja diferente desse, e por aí vai, tá? Até isso também a gente tem um erro de tratamento, né? Um erro associado ao tratamento, porque na verdade esse ratinho ele vai responder de forma um pouquinho diferente a esse ratinho aqui e em relação ao tratamento, né? Que vai responder também um pouquinho diferente em relação a esse ratinho aqui. Então lembre-se disso. As unidades experimentais são as unidades que estão recebendo o tratamento, que estão recebendo a intervenção. Então, o que eu falei, a grande maioria dos testes estatísticos requer independência das unidades experimentais. A variável que divide o grupo deve ser a única diferença sistemática entre elas. Então, como garantir que a variável que divide os grupos seja a única diferença sistemática entre as unidades experimentais em um experimento? A gente tem a randomização, tá? Então aqui a gente teria a amostra, né, seria desses camundongos aqui. A gente faz uma randomização onde a gente tem aqui seis camundongos. 3 vão para o tratamento A e 3 vão para o tratamento B de forma completamente aleatória. Isso que é a randomização. E aí a gente está garantindo que só o que difere realmente e a gente vai aplicar de forma independente um tratamento em cada camundongo. Por exemplo, o tratamento A, ele vai ser aplicado no camundongo aqui 1 e de forma independente no camundongo 2 e de forma independente no camundongo 3 e assim por diante. E assim se repete no grupo B. Só o que difere sistematicamente é o tratamento A e o tratamento B, tá bom? Não tem nenhuma outra diferença sistemática acontecendo. A única variável que difere é o tratamento e não outra coisa, porque a gente está fazendo uma alocação aleatória dos camundongos, tá? Então, num estudo experimental, por exemplo, o desenho básico, né, de um estudo experimental é que a gente tem uma população, a gente seleciona pessoas ou animais, né, que entram na nossa amostra com base em critérios de seleção, e aí a gente faz uma alocação aleatória para um grupo de intervenção e para o grupo controle, ou para um tratamento A e um tratamento B. E aí a gente, idealmente, a randomização precisa fazer com que A1 seja igual a B1. E aí a gente tem um componente longitudinal nesse estudo, onde a gente espera esses indivíduos da amostra, alocados aleatoriamente em intervenção e controle, desenvolverem um desfecho. E só o que está diferindo entre os grupos é o grupo de intervenção, é a intervenção, que o outro grupo está recebendo controle. E aí, se esses caras aqui desenvolvem mais de um desfecho, por exemplo, se esses caras aqui morrem, ao contrário, né? Se esses caras aqui eles desenvolvem menos de um desfecho, por exemplo, eles morrem menos, a gente pode concluir, o desenho de estudo permite a gente concluir que aquela droga, aquela intervenção é eficaz para reduzir a mortalidade daqueles indivíduos daquela amostra, tá? E a estatística vai ajudar a gente a extrapolar esses resultados para a população que aquela amostra é representativa. Então, de que população a minha amostra é representativa? Porque a gente tem que fazer essa pergunta. Se a gente está pegando uma amostra da população, de que população a minha amostra é representativa? As unidades experimentais, que é onde o tratamento é aplicado de forma independente, elas precisam ser representativas da população que você quer extrapolar, tá? Se você quer extrapolar para camundongos, ou para, sei lá, camundongos de uma determinada espécie, tá? As suas unidades experimentais precisam ser uma amostra de camundongos daquela determinada espécie, preferencialmente não somente de um único local, não somente de um único laboratório, e sim de mais de um laboratório, de mais de um local. Se você quer fazer uma extrapolação maior para ratos daquela espécie em diferentes países, em diferentes regiões, tá bom?
a estatística, ela incorpora, ela trabalha em cima da variabilidade que você está colocando dentro dela. Então, se você está colocando uma amostra composta por camundongos, mais do que um camundongo de um laboratório só, aquilo ali só tem variabilidade para aquele laboratório, não serve para o outro laboratório, tá bom? É uma coisa meio neurótica de se pensar, né? Poxa, o meu resultado aqui não vale para outro laboratório, meu Deus, será que difere tanto assim de um laboratório para outro? Depende da pergunta de pesquisa, depende do modelo, depende, enfim. Mas, pensando puramente de forma estatística, é assim que funciona, tá bom? E aqui, qual será que é a minha população, qual será que é a minha amostra e qual será que é a minha unidade experimental? Coletando filhotes de camundongo de uma ninhada, tratando-os com Toxoplasma gondii e salina, que seria o controle, e comparando seu peso. Quem é a população, a amostra e a unidade experimental? Já adianto para vocês. As unidades experimentais são os filhotes da ninhada, tá bom? Porque a intervenção ela está sendo aplicada de forma independente neles. Uns estão recebendo Toxoplasma gondii e outros estão recebendo salina. A intervenção não está acontecendo na mãe. Se a intervenção estivesse acontecendo na mãe, ela aí sim seria a unidade experimental, mas não. A intervenção está acontecendo no nível dos filhotes, tá? E a amostra, então, é a ninhada. A amostra é a ninhada daquela mãe. E qual é a população? É aquela mãe. A gente só pode extrapolar para aquela mãe. Ou para ninhadas futuras daquela mãe, tá? Se fosse mais de uma mãe aqui, se a gente tivesse mais de uma mãe, se a gente tivesse 3, 4 mães, poderiam ser futuras ninhadas daquelas mães daquele teu laboratório, tá? Daquele teu biotério, daquele teu laboratório, tá? Daquele teu local que você estudou, que você aplicou o tratamento nessa ninhada, tá bom? Então, o fato de ser um único animal pode comprometer a validade do meu estudo? Aqui sim, né? Ele pode comprometer a validade externa, tá? Porque aqui a gente só consegue extrapolar para uma mãe. Será que é interessante a gente extrapolar para uma mãe só? Ou a gente quer fazer uma extrapolação um pouco maior dos nossos achados, dos nossos resultados? O que pode estar de errado nesse estudo aqui? Que a gente aplica aqui a unidade experimental. Quem é a população? A unidade experimental é a amostra aqui. A unidade experimental são as mães, tá? A amostra a amostra é a média do peso das ninhadas das mães. E a população é mães daquele biotério, daquele laboratório, tá? Mas o que pode estar de errado nesse estudo? Um erro sistemático. Se você está estudando só duas mães e uma você aplica Toxoplasma gondii e espera a ninhada nascer, e a outra você aplica salina e espera a ninhada nascer e verifica o peso delas, qual que é o problema aqui? Uma mãe pode ser diferente da outra. Então, pode ser que o efeito sobre o peso não seja somente do Toxoplasma gondii, e sim talvez essa mãe aqui ela seja um pouco mais, ela tem um estado de saúde pior, ela dá origem geralmente a filhos com menor peso, tá? Ela difere sistematicamente da outra mãe, tá? Então você fazer isso aqui você está incorrendo num problema de viés sistemático, tá? Os grupos eles podem diferir em mais de uma variável além do que o tratamento, tá? Essa é a grande questão. Então, por isso que a gente precisa utilizar mais do que uma ou duas mães, tá? Ou camundongos, enfim,
e alocar aleatoriamente eles em 2 grupos. Tá? E dessa forma a gente consegue ter... não ocorre no viés, não ocorre nesse problema de você ter... porque você está fazendo a alocação aleatória. Então, os indivíduos eles estão balanceados para fatores... Por exemplo, se aqui tem essa mãe que é mais louquinha aqui do que a outra, pode ser que aqui também tenha uma mãe que seja mais louquinha do que a outra. Então, eles estão balanceados em características que poderiam afetar o resultado do estudo. Tá? Então, por isso que a randomização é tão importante. E as unidades experimentais precisam ser novamente representativas daquela população que você quer extrapolar. Então, se você quer extrapolar para bolinhas verdes, azuis e amarelas, você precisa ter na sua amostra bolinhas verdes, azuis e amarelas, e não somente bolinhas verdes, não somente bolinhas amarelas e não somente bolinhas azuis. Isso quer dizer que você não pode pegar mais de um filhote por ninhada? Isso quer dizer necessariamente isso? Não, você pode fazer. Porque aí, digamos que você não tivesse só duas mães aqui, você teria, por exemplo, 4 ou 5 mães. Você pode pegar mais do que um filhote de cada mãe, de cada ninhada. Só que aí, esses filhotes, eles são réplicas, tá? Eles são réplicas. E eles pertencerão à mesma unidade experimental. Eles precisam ser sumarizados em uma medida estatística, por exemplo, a média. Então, a gente tem que vir aqui e pegar a média desses caras e colocar para eles, entendeu? A unidade experimental vai continuar sendo a mãe, só que a mãe agora vai ser composta por uma média de 3 filhotes. O valor da mãe é uma média de 3 filhotes. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, vou usar esse exemplo aqui. Isso aqui são, na verdade, são réplicas. Então, a gente tem que pegar uma média desses filhotes e o valor da mãe vai ser uma média de peso desses filhotes, tá? Na verdade, aqui, a população não são as mães, né? São as ninhadas, né? Ninhadas de mães daquele teu laboratório. Não são as mães, são as ninhadas, tá? Eu falei errado. A unidade experimental são as mães que equivalem às ninhadas, mas você precisa tirar uma média, tá? Dos ratinhos, né? Dos filhotinhos que nascem daquela ninhada, para poder chegar a enfim, para poder chegar a um valor daquela unidade experimental. Por quê? Porque as unidades experimentais elas precisam ser independentes entre si. Aqui a gente tem uma dependência. Aqui a gente não pode tratar como se fosse a unidade experimental fosse o filhote, porque 3 filhotes vêm de uma mesma mãe, eles não são independentes, tá bom? Então por isso que a gente precisa tirar a média e tratar a mãe como a unidade experimental. A terminologia em torno de réplicas experimentais é confusa. Você pode ter ouvido falar de réplicas biológicas, replicatas técnicas. Dito isso, o fundamental é distinguir unidades experimentais independentes de réplicas pertencentes a uma mesma unidade. E aí tem esse artigo aqui se vocês quiserem conferir. O que são essas alíquotas aqui então? Tá? Elas são réplicas. Evidentemente, essas réplicas, uma vai estar num grupo controle, vai receber um tipo de tratamento, e outras réplicas vão receber um outro tipo de tratamento aqui em cinza, mas são réplicas são réplicas de um perdão, aqui não pode, aqui elas não são réplicas, aqui elas são as unidades experimentais, tá? Porque o tratamento ele está sendo alocado de forma independente nas alíquotas. Então, as alíquotas são as unidades experimentais. Então, você vai ter alíquotas, digamos que você tire sangue de uma pessoa só e colete aqui, são 3, 6, 9, 10 alíquotas, tá? Então, com 10 alíquotas, 5 você aplica um tipo de fármaco e outras 5 você aplica outro tipo de fármaco.
você vai ter ali uma condição controle, uma condição tratada, ou uma condição tratamento A, tratamento B, vai poder comparar, evidentemente, um N de 5 para cada, mas aquela estatística só vai valer para aquela pessoa, que as alíquotas foram tiradas, tá bom? Mas é importante lembrar, elas não são as réplicas, elas são as unidades experimentais, tá? Perdão. E esse experimento, então, ele é válido para quem? Ele é válido para essa pessoa somente. Agora, se a gente coloca as alíquotas em conjuntos, a gente bota elas aqui, se a gente mistura elas em conjunto, aí o cenário já fica um pouco diferente. Aí, se a gente está, por exemplo, a gente tem 5 que recebem um tipo de tratamento e outras 5 que recebem outro tipo de tratamento, e depois a gente junta elas, as unidades experimentais ainda vão continuar sendo as alíquotas, mas as unidades de análise vão ser uma média, né, vamos dizer assim, um conjunto das unidades experimentais. Isso também pode acontecer. Aqui nesse caso, aqui você vai precisar tirar a média, tá? Porque esses indivíduos eles não são independentes entre si, eles vêm de uma mesma mãe. Assim como esses indivíduos também, eles vêm de uma mesma mãe. Então, a unidade experimental aqui é onde o tratamento está sendo realizado, a intervenção está sendo aplicada, o controle ou a intervenção ou o tratamento A contra o tratamento B, entendeu? Enfim, aqui o cenário é que a unidade experimental são essas duas, as unidades experimentais são as mães, tá? Uma recebendo um tratamento A e outra recebendo um tratamento B. Elas vão ter filhos e a gente quer ver o efeito dessa droga nos filhos, tá? Isso aqui até seria talvez antiético e tal, não sei, mas vamos fazer aqui um experimento mental. Mas aqui a gente não pode trabalhar com os filhos, a gente não pode colocar isso aqui na estatística como se um filho for um valor independente, como se cada filho tivesse um valor independente, porque a gente está quebrando um pressuposto do teste estatístico de que as unidades experimentais precisam ser independentes entre si quanto à intervenção, quanto ao tratamento. Mas, de novo, qual que é esse problema aqui? Qual que é o problema do experimento? É a mesma questão lá do Toxoplasma gondii. Aqui, esses caras aqui podem ter uma média um pouco maior, por exemplo, de peso, ou eles podem morrer um pouco mais, não sei qual que é o desfecho que está sendo medido, porque, de fato, essa mãe, ela difere em outras características além do tratamento que está sendo recebido de forma diferente do que a outra mãe. Então a gente tem um problema aqui que a gente precisa sempre de vários indivíduos, tá? Em um braço do estudo, várias unidades experimentais em um braço do estudo e outras várias unidades experimentais em outro braço do estudo. Que aqui a gente tem a ocorrência, né, a questão do viés sistemático. Então, fazer estatística sobre uma prole submetida ao mesmo tratamento não induz um viés sistemático. Digamos aqui que a gente, enfim, a gente vai ter aqui um problema de extrapolação dos resultados, tá? A gente vai ter um problema de extrapolação dos resultados. Os resultados só vão poder ser extrapoláveis para uma pessoa, mas aqui a gente não tem problema de viés sistemático, a gente tem um problema de variedade externa. A gente tem, como eu estou dizendo, a gente tem um problema de generabilidade daquele resultado. Então, definir a unidade experimental nem sempre é tão simples. As amostras devem ter a variável em estudo como única diferença sistemática entre os grupos se a gente está falando de um desenho experimental, de um experimento, de um ensaio clínico, por exemplo, tá? Ou de um desenho experimental de laboratório. Falhas nisso podem levar a vieses que irão invalidar a conclusão de qualquer teste estatístico. E as unidades experimentais podem variar, certo? Elas podem ser as próprias mães, ou podem ser as linhadas, ou podem ser pedaços, né, tecidos daquela ninhada. Então, aqui a gente vai ter diferentes níveis de que isso pode acontecer. Só que a gente tem que pensar qual que é a nossa unidade experimental qual foi a unidade experimental daquele estudo.
aonde que foi alocada de forma independente, que foi dada de forma independente aquela intervenção. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre a amostra, tá? Faz parte de uma aula maior enfim, eu vou dar numa pós-graduação. Mas até aqui eu queria falar sobre amostra e validade, tá? Uma pequena pausa, eu vou pausar o vídeo agora e continua no próximo vídeo o que eu quero continuar falando sobre amostra.